Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me segue lá, tá? E vamos estar entrando hoje aqui no capítulo 7. No capítulo 7, nós sabemos que aconteceu a enviada da arca novamente para Kiriat Jearim, né? Enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus mandaram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. E os filisteus deram um jeito de levar a arca e eles pedindo perdão, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja Deus. Gente, aqui eles trouxeram aí eles pegaram essa arca e levaram para a casa de Abinadab, nos outreiros, e consagraram Eliazer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Tá? Aqui, e aí eles consagrou Eliazer. E Samuel, agora, Samuel, Deus o coloca como sacerdote, juiz e profeta em Israel. E Samuel aconselha o povo ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que tantos anos se passaram, que a arca ficou ali na casa de Abinadab por 20 anos, gente. Por 20 anos a arca ficou lá. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então o Senhor falou, Samuel, a toda a casa de Israel. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Deus. Ele vai livrar vocês dos filisteus. Então, os filhos de Israel, gente, olha para vocês verem, mesmo tendo tanta bênção, eles tinham isso tudo lá. Eles tornaram-se um povo idólatra. Egis, Pai do Senhor, Deus abençoe. Estou aqui comentando o capítulo 7 de Juízes. Beijo no coração, saudade. Então, gente, Samuel falou: tira os deuses estranhos do meio de vocês. 1 Samuel 7. E os filhos de Israel tiraram dentre ele os Baalaíns, os Astarotes, e serviram ao Senhor. E disse mais Samuel falou assim: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia. Eles jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor Deus. E Samuel, ele julgava os filhos de Israel em Mispa. E agora, nesse momento aqui, no capítulo 7 de 1 Samuel, os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram a maioria dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, porque eles tinham ganhado a primeira batalha. Por que eles ganharam a primeira batalha? Porque eles estavam com a vida em desobediência, mas agora eles colocaram a vida em ordem. Pelo que os filhos de Israel falaram com Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus.
Eles estavam com medo e pediu Samuel, Samuel, não pare de orar por nós, não pare. Tem muitas pessoas, né? Hoje mesmo, 2 pessoas me pediram para estar orando, ore por mim, ora, sabe? Então as pessoas estão pedindo oração, estão carecendo de oração. E nós que somos servos de Deus, nós temos que orar pelas pessoas e apresentar Deus também para essas pessoas. Então Samuel, ele pegou, né, um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em um holocausto ao Senhor. E quando ele sacrificou, Deus lhe deu ouvidos, porque Samuel tinha comunhão com Deus. E aí Deus o ouviu. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome de Ebenezer. E disse, quando ele colocou essa pedra lá entre Mispa e Sem, que eles ganharam a batalha contra os filisteus, e Deus deu a vitória para eles, porque agora eles consertaram diante de Deus. E aí ele colocou essa pedra lá e colocou o nome de Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, meu esposo até colocou, né, o nome da borracharia Ebenezer, para sempre a gente lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo que até aqui nos ajudou o Senhor, né, Gislene? Quantas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao termo de Israel, porquanto foi a mão enquanto Samuel estava vivo, né? Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias que Samuel foi juiz em Israel. Rose, beijo no coração, querida. Deus abençoe aí. Então, gente, depois que Samuel, ele foi a paz do Senhor, querida. Deus abençoe, beijo no coração. 1 Samuel, capítulo 7. Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Ele foi o último juiz em Israel. Ele foi o último juiz em Israel. E os dias que ele foi juiz em Israel, eles venceram a guerra contra os filisteus. Os filisteus acharam que eles iam ganhar novamente a guerra, mas eles perderam. E Samuel foi e colocou uma pedra entre Mispa e Sem e colocou o nome de Ebenezer. Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas. O Senhor restituiu. Como eu lembrei agora, né? Restituirei os anos que foram destruídos. Né? Então aqui o Senhor ele quer restituir, ele quer restaurar. Nós temos que tomar uma posição diante do Senhor, né? E a cidade que os filisteus tomaram quando eles mataram Ófine e Finéias, quando eles mataram e pegaram a arca, agora foram restituídas a Israel, desde Ecrón até Gate, até em seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a todo Israel os dias de sua vida. Enquanto ele viveu, ele julgou Israel. E ia de ano em ano, ele rodeava de Betel. Ele saía de Betel, ia em Gilgal
e em Mispá, onde ele tinha colocado aquela pedra, que ele colocou o nome de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. Samuel morava em Ramá, porque estava ali sua casa, e ali Samuel aconselhava, julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Então nós sabemos que nós somos o altar onde o Senhor habita, e nós temos que cuidar do templo onde habita Deus, através do Espírito Santo de Deus. Esse aqui é o capítulo 8, né? Capítulo 7. Então, quando ele saía ele ia lá em Mispá, ele ia lá em Betel, ele ia nesses lugares. E aí, gente, no capítulo 7, o que significa Kiriat Jearim? É identificada como a moderna Abu Ghrost, uma vila localizada a 14 quilômetros ao oeste de Jerusalém. Quando falava assim no capítulo 7, verso 2, lamentava, indica que o desejo por Deus estava crescendo no coração de Israel. Então, aqui no verso 2, quando o povo lamentava, né? O povo lamentava no verso 2, porque o desejo estava voltando. Aí Samuel convocou o povo para um jejum, e tirar do meio deles a idolatria, tirar tudo aquilo que não era os Balaíns, os Astarotes. Eles eram deuses cananeus da natureza. Baal era o deus da fertilidade, e Astarote a deusa do amor e da guerra. Então o povo adotou esses deuses, tornaram-se idólatras e deixaram o Senhor. Mas agora eles estavam arrependidos e estavam voltando para o Senhor. E Mispá ficava na principal rota. No versículo 5 do capítulo 7 de Samuel, de 1 Samuel, fala de Mispá. Mispá ficava na principal rota norte e sul, através das montanhas, a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. O nome Mispá significa sentinela. Procura aí no capítulo 7, Mispá, e escreve debaixo assim, ó, sentinela. Tá? Significa sentinela. E a localização de Bet-Car é desconhecida. E o que significa Ebenezer? Significa pedra de ajuda. E o mesmo campo de batalha em que os filisteus haviam derrotado Israel e capturado a arca. Tá? Então, em 1 Samuel 4:1 fala, foi ali que eles tomaram a arca, né? E ali, então, significa pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor ajudou eles a vencer a guerra. Aqui no capítulo 7, eles venceram a guerra. E assim eles receberam a cidade de volta. O ministério de Samuel, como juiz, ele visitava uma vez por ano as cidades de Betel, Gilgal e Mispá. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esses lugares podem ter sido sede do santuário, do culto em que Samuel ministrava e dirigia os assuntos da nação. Depois de Siló e da morte de Eli, Samuel retorna a Ramá, lugar do seu nascimento e da sua família, para viver e levar adiante o seu ministério. E encerra assim. Esse é o capítulo 7. Depois, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Obrigado aí, Gislene, por estar assistindo. Rose está assistindo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Escreve aí, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa o seu like aí, o seu comentário. Deus abençoe vocês. Brigadão. Deus abençoe a vida de vocês.